A vida tem uma maneira cruel de nos ensinar lições através daqueles que mais amamos. E quando a traição bate à porta, a dor é tão aguda que parece cortar a alma. Foi exatamente isso que Jana sentiu ao receber aquela mensagem anônima: seu marido está te traindo. Hoje, às 19 horas, ele tem um encontro no Hotel Zacarona. Verifique. O celular vibrou em suas mãos enquanto ela tentava processar aquelas palavras. Seria um golpe baixo de alguém que queria vê-la sofrer? Ou a verdade nua e crua, jogada em seu rosto sem piedade? A mensagem havia chegado há poucos minutos, de um número desconhecido. Do outro lado da cidade, André não fazia ideia de que, naquele exato momento, um único clique estava prestes a desmoronar anos de confiança. Jana hesitou. Devia confrontá-lo agora mesmo, em meio à tempestade de emoções que a consumia? Ou deveria agir com calma, investigar antes de acusar? A indecisão a paralisou por instantes, até que, com um gesto firme, discou o número de onde veio a mensagem. Os toques pareciam se arrastar por uma eternidade. Até que, finalmente, uma voz feminina, cheia de ironia, respondeu do outro lado da linha. Não esperava que você fosse tão corajosa, disse a mulher, com um tom que misturava provocação e amargura. Quem é você e por que está fazendo isso? Sou apenas mais uma, e respondeu a desconhecida sem remorso. Mais uma que ele usou e descartou como se fosse lixo. Achei injusto que você vivesse nessa bolha de felicidade falsa enquanto ele destrói tudo ao seu redor. Boa sorte. O telefone desligou. Jana ficou ali, imóvel, apertando o aparelho com força, como se pudesse esmagar a verdade junto com ele. Será que aquelas palavras tinham fundo? Ela nunca havia notado nada. Claro, ambos trabalhavam muito, turnos exaustivos, horas extras, sacrifícios em nome de um objetivo maior: juntar dinheiro para construir a casa dos sonhos. Mas será que, em meio a tanta dedicação, ela havia se tornado cega? Todas aquelas viagens de trabalho, os atrasos inexplicáveis, seriam apenas desculpas para cobrir gastos com outras mulheres? A ideia a revolveu. Nunca, nem por um segundo, duvidara de André. Como poderia? Todas as noites ele lhe jurava amor, falava sobre o futuro que construiriam juntos, sobre a felicidade de estarem um ao lado do outro. Mas e se tudo não passasse de uma fachada? E se, enquanto ela acreditava piamente em suas promessas, ele já estivesse traindo sua confiança há muito tempo? A história deles, afinal, parecia saída de um filme. Jana, filha de uma família abastada, acostumada a um mundo de privilégios. André, um homem simples trabalhador, daqueles que a sociedade costuma ignorar. Eles não deveriam ter se cruzado. Viviam em realidades distintas, frequentavam círculos diferentes, tinham visões de mundo que à primeira vista não combinavam. Mas o destino, caprichoso, decidiu uni-los de uma forma inesperada. Tudo começou com uma sessão de fotos. Uma amiga de Jana, fotógrafa amadora, insistiu em fazer um ensaio no centro histórico da cidade, onde os prédios antigos respiravam história e elegância. Entre uma pose e outra, a amiga teve uma ideia. Imagine só, disse, entusiasmada, você com esse vestido deslumbrante, esses cenários incríveis, e um homem olhando para você como se fosse a única mulher do mundo. Onde vou arrumar um homem assim? Jana riu, cética. Os que me cercam só veem o sobrenome da minha família ou o saldo da conta dos meus pais. Sua amiga, porém, não desistiu. Com um olhar astuto, avistou alguém na calçada. Antes que Jana pudesse reagir, a moça já puxava um rapaz desavisado para perto delas. Este aqui serve, anunciou sem cerimônia. E ele até topou, não é? O rapaz, visivelmente constrangido, tentou recuar. Acho que me enganei, balbuciou. Mas a amiga de Jana não lhe deu escolha. Já combinamos. Vamos logo. E assim, sem mais nem menos, André entrou na vida dela. As fotos ficaram lindas, e quando ele as viu, não resistiu. Ligou para Jana e pediu um encontro. Ela aceitou, mas foi clara: não vai dar certo. Meus pais já têm minha vida toda planejada. Para eles, amor é só um detalhe, um cálculo frio. André, no entanto, não era do tipo que desistia fácil. Começaram a se encontrar às escondidas, até que um dia ele foi apresentado à família dela. O pai de Jana não perdeu tempo. Levou André para um canto e, com um tom entre paternal e ameaçador, falou baixo: você parece um bom rapaz, mas minha filha merece mais. Não arruíne sua vida por uma paixão passageira. André não se intimidou. O que eu fiz de errado? Perguntou, firme. Eu a amo. Quero me casar com ela. Ou sou indigno só porque não tenho o mesmo sobrenome que vocês? O pai de Jana riu sem humor. E o que você pode oferecer a ela, hein? Um apartamento minúsculo? Contas para pagar até o fim da vida? Ela nasceu no luxo. Isso aqui, gesticulou ao redor, vai destruí-la. Isso não é decisão sua, retrucou André, antes de se afastar.
Naquela mesma noite, ele pediu Jana em casamento. Contra todas as expectativas, ela disse sim. Eu o amo, afirmou a mãe, que tentava fazê-la mudar de ideia. Juntos, vamos conseguir. Os pais, relutantes, acabaram aceitando. Deram-lhes um apartamento, ajudaram André a conseguir um emprego melhor. E agora, anos depois, Jana descobria que tudo pode ter sido uma farsa. Ela não disse nada a André. Em vez disso, resolveu segui-lo. Entrou em um táxi e ordenou que o motorista acompanhasse o carro do marido, que saía do escritório onde deveria estar de plantão. Quando ele atendeu o telefone, foi seco. Estou ocupado. Não me atrapalhe. Jana percebeu. Ele achava que ela estava em casa, alheia a tudo, enquanto ele seguia com seus planos. Mas ela tinha um plano próprio. O táxi parou perto do Hotel Zacarona, exatamente como a mensagem havia previsto. Jana, porém, não saiu do carro. Em vez disso, fez algumas ligações e esperou. Enquanto isso, observava a cena se desenrolar. André saiu do carro, mas não entrou direto no hotel. Primeiro, cruzou a rua e comprou um buquê de flores de uma senhora que vendia na calçada. Depois, ficou parado na entrada como se aguardasse alguém. Olhava o relógio impaciente. Até que, finalmente, uma mulher se aproximou. Ele abriu a porta do carro para ela com galanteria, e os dois desapareceram dentro do hotel. Jana sentiu o mundo desabar. Tudo aquilo que construíra, todos os sacrifícios, as noites em claro trabalhando, as economias para a casa própria, tudo por um homem que aparentemente não valorizava nada daquilo. Foi então que alguém bateu no vidro do táxi. Ela levantou os olhos e forçou um sorriso fraco. Pai? Demorou. Desculpe, filha. A reunião se estendeu, respondeu ele preocupado. O que aconteceu? Por que essa urgência? Jana resumiu tudo em poucas palavras. O pai ouviu em silêncio até soltar um grunhido de desdém. Esse homem se acomodou demais. Mas não se preocupe. Vou resolver isso agora mesmo. Não, ela segurou seu braço, determinada. Deixe comigo. Preciso fazer isso sozinha. 10 minutos depois, um grupo de mulheres se aproximou do táxi. Uma delas, no centro, perguntou: Você é a Jana? Ela sentiu sem forças. Eram as amigas que conseguirá contatar, as poucas que não haviam virado as costas quando souberam da situação. Agora, era a hora de encará-la. E pela primeira vez, Jana sentiu medo do que encontraria do outro lado daquela porta. O segurança nem precisou questionar. Os números do apartamento ainda estavam no nome de Jana, detalhe que André, em sua arrogância, nem se deu ao trabalho de alterar. Para mim e minha esposa havia dito ao porteiro meses atrás, como se aquelas palavras fossem um escudo eterno. Agora elas se voltavam contra ele como uma faca. A porta se abriu antes mesmo que batessem. A última amante de André, aquela que o defendia com unhas e dentes, que jurava ser diferente, irrompeu pelo corredor, empurrando o homem que tentava bloquear a passagem. Seu rosto era uma máscara de fúria e satisfação doentia. Atrás dela, as outras 5 mulheres entraram em fila, seguidas por Jana e seu pai. O ar na sala mudou instantaneamente, como se o oxigênio tivesse sido sugado por um vórtice de raiva e vergonha. André estava pálido. Não o pálido de um homem surpreendido, mas o de um animal encurralado, cuja pele se fundia ao ralo de banho branco que vestia. O copo em suas mãos tremia tanto que o uísque se derramava em gotas escuras sobre o mármore como sangue diluído. Seus olhos saltaram de uma mulher para outra, buscando uma saída, uma desculpa, um milagre. Não encontraram nada. Jana, sua voz falhou. Ele engoliu em seco, tentando novamente. O que você está fazendo aqui? Ela não se apressou. Deixou o silêncio pesar, cada segundo cavando mais fundo a covardia dele. Aproximou-se até que seus sapatos quase encostassem nos pés descalços dele, até que pudesse ver cada poro em seu rosto contraído, cada veia saltada no pescoço. Olhou fundo naqueles olhos que já lhe juraram amor eterno, que mentiram em cada sílaba. A pergunta é minha, André. Sua voz era gelada, mas firme. O que você está fazendo aqui? Neste apartamento? Neste alate? Nesta cama? Ele recuou instintivamente, como se ela tivesse levantado a mão. Não havia resposta. Não havia desculpa que pudesse apagar as provas vivas ali presentes, as mulheres que ele descartara como lixo, uma após a outra, sempre com a mesma promessa vazia, o mesmo final cruel. Jana virou-se lentamente para as outras. Sorriu, e foi um sorriso triste, mas genuíno. Conheçam as ex do meu marido, anunciou, como se apresenta-se um coral de vítimas em um tribunal. Mulheres incríveis cada uma delas. Uma pena que ele só soube machucá-las. André tentou falar, mas sua boca se abriu e fechou como a de um peixe fora d'água. O pai de Jana cruzou os braços, observando a cena com um desdém que pesava mais que qualquer palavra.
Pula da janela, Kotick, rosnou, usando o apelido que André tanto odiava. Eu até te avisei que não daria em nada. Você negou, lembra? Pois olha no que deu. O homem engoliu em seco. As mulheres avançaram, formando um semicírculo em torno dele, cortando qualquer rota de fuga. Uma delas, a primeira a ser traída, a que ainda guardava mensagens de amor em uma caixa, estalou os dedos bem próximo ao seu rosto. Você não merece nem o ar que respira, sibilou. Patronov levantou um dedo, e o silêncio caiu como uma lâmina. Nem uma palavra, ordenou, e sua voz era uma sentença. Você vai assinar os papéis do divórcio. Não vai levar nem a chave do apartamento, nem a do carro. Meus advogados já estão preparando tudo. Se quiser discutir, vá em frente, mas lembre-se de quem paga os melhores juristas desta cidade. André abriu a boca, mas Patronov cortou-o com um gesto brusco. Ah, e uma coisa, acrescentou com um sorriso que não chegava aos olhos. Você vai sair daqui sozinho. Sem escândalo, sem polícia, sem manchas no seu precioso nome. Porque se não for assim, ele deixou a ameaça pairar, pesada como chumbo. Bem, você conhece meu alcance. As mulheres murmuravam entre si, trocando olhares de cumplicidade. Algumas riam baixo, outras apenas observavam André se desmoronar, como se assistissem a um filme que já conheciam o final. Jana não disse mais nada. Não precisava. O espetáculo daqueles minutos valia mais que 1000 palavras, mais que anos de mentiras. Ela deu um último olhar para o homem que um dia jurou ser seu porto seguro. Agora ele não passava de um fantasma tremendo, um erro que finalmente ganhava contornos nítidos. Virou as costas e saiu, sem pressa, como quem fecha um capítulo podre de um livro. Do lado de fora, o ar noturno era fresco. Jana respirou fundo, sentindo o peso se dissipar dos ombros. Doía? Doía. Mas era uma dor limpa, necessária, como arrancar um band-aid de uma ferida infectada. Ao seu lado, o pai colocou uma mão em seu ombro. Orgulhosa de você, murmurou. Ela sorriu. Não por André, não pela vingança, mas por si mesma. Porque pela primeira vez em muito tempo, via o futuro não como uma sombra, mas como uma página em branco. E páginas em branco são para serem preenchidas.